Tudo começava com Kaito Takagi, nosso protagonista, envolvido numa missão que para muitos pareceria entediante: eliminar criaturas parecidas com slimes. Ele fazia isso há 2 anos, sempre com a ajuda de pequenos sprites e uma arma incomum, um spray de inseticida. Com o tempo, acumulou impressionantes 999 derrotas dessas criaturas. Cada slime, ao desaparecer, deixava para trás apenas um minúsculo cristal sem grande valor. À primeira vista, qualquer um pensaria que alguém com tantas vitórias seria extremamente poderoso. Mas não era o caso de Kaito. Na verdade, ele era considerado o pior entre todos os exploradores. Mesmo assim, isso não o desanimava. Continuava firme, explorando as cavernas com determinação, até o momento em que se deparou com algo diferente: um slime dourado. Ao vê-lo, Kaito achou que tinha encontrado o oponente perfeito para se tornar sua 1000ª conquista. A luta foi difícil, mas ele conseguiu vencer graças a uma pequena pistola de inseticida que trazia consigo. Curioso foi verificar o que a criatura havia deixado para trás. Em vez do tradicional cristal, encontrou uma carta dourada com a imagem de um anjo estampada na capa. Isso parece especial, pensava ele, já sentindo que havia conseguido algo incomum. Era uma carta de empregada, mais especificamente, uma valquíria semideusa chamada Sylph. Tão raras eram essas cartas que não havia sequer menção a elas na internet. Kaito se certificou de que ninguém por perto havia notado o que ele havia conseguido. Nem exploradores, nem câmeras, estava decidido a manter isso em segredo. Rapidamente passou a considerar a possibilidade de vender a carta e enriquecer. Saiu da masmorra, mas antes notou um grupo de exploradores entrando, ignorando completamente sua presença. Ao vê-los, ficou encantado com o tipo de armas que carregavam. No fundo, desejava um dia alcançar esse nível. Chegando ao ponto de venda de itens, vendeu os poucos cristais que havia conseguido. Recebeu uma quantia bem modesta, apenas 10.000 pesos. Antes de ir embora, decidiu tirar uma dúvida com a atendente chamada Hitsugaya. E se por acaso alguém encontrasse uma dessas cartas raras de empregada, quanto valeria? A resposta dela foi imediata: 100 milhões de moedas. Kaito ficou em choque. Se aquilo fosse verdade, então sua vida poderia mudar completamente. No caminho para casa, já se imaginava vendendo a carta, comprando uma mansão, jogos e até conquistando um romance. Na estação de trem encontrou seus 2 amigos, Hato e Shinji. Eles estavam em busca de namoradas e, ao verem Kaito, começaram a conversar. Durante a conversa, os amigos relembraram a única vez que se arriscaram numa masmorra e foram massacrados por um goblin logo no 2º nível. Desde então, haviam desistido da vida de exploradores. Preferiam passar o tempo em parques de diversão. Curiosos, perguntaram por que Kaito ainda insistia em caçar aqueles monstros. Ele respondeu apenas que tinha seus motivos. Mais tarde, ao chegar em casa, foi notado por uma vizinha muito bonita. Entrou, jantou com os pais e, quando perguntado sobre seus estudos e trabalho, respondeu com naturalidade que estava indo tudo bem. Depois tomou um banho e, enquanto relaxava na banheira, voltou a pensar na carta. Deveria vendê-la e garantir um futuro confortável, ou invocá-la e tentar se tornar mais forte? No dia seguinte, a caminho da escola, encontrou sua vizinha mais jovem, Haruka Katsuragi, filha de um famoso capitão que havia alcançado o nível 37 nas masmorras. Haruka era admirada por muitos, inclusive por Kaito. Quando caminharam juntos, todos ao redor os observavam como se fossem um casal. Curiosa, ela perguntou onde ele esteve na noite anterior. Kaito respondeu que estava explorando a cidade com Hato e Shinji. Ao reencontrar os dois, puxou-os de lado e pediu que não contassem a verdade para Haruka, que ele tinha ido, na verdade, para a masmorra. Quando a garota os questionou diretamente, os dois inventaram histórias diferentes, o que fez Haruka perceber que Kaito havia mentido. O protagonista tentou contornar a situação, mas ela apenas deu meia volta e foi para a aula. Antes do início das aulas, Kaito consultou os amigos sobre o que fariam se encontrassem uma carta de servo. A resposta veio sem hesitação: vender, é claro. Isso vale bilhões. Com isso dá para garantir a vida inteira. Mesmo após o início da aula, Kaito não conseguia prestar atenção. Sua mente estava presa na carta. Quando avistou Haruka, tomou uma decisão. Ele iria invocar Sylph. Ela seria sua inspiração para se tornar o melhor explorador de todos. Naquela mesma tarde, em segredo, Kaito ativou a carta. Esperava que uma deusa imponente surgisse, mas o que apareceu foi uma garotinha. Aparentemente, ela se ajustava ao nível do invocador e cresceria com ele ao longo do tempo. Kaito ficou frustrado. Achava que tinha desperdiçado uma fortuna. Mas logo percebeu que Sylph não era inútil. Ela tinha a habilidade de localizar monstro. Quando encontraram um slime, Kaito pediu que ela o enfrentasse. Com um raio divino, ela reduziu o monstro a cinzas. Ele percebeu então que ela era 17 vezes mais forte do que ele. No entanto, havia um detalhe. A semideusa precisava ser alimentada com os cristais que os monstros deixavam. E isso significava que toda vez que a invocasse,
teria de garantir uma refeição para ela. Com isso em mente, Kaito traçou uma nova estratégia. Sylph localizaria os inimigos e ele os eliminaria com um inseticida. O plano deu certo e ele conseguiu subir de nível. Também recebeu um bônus de 50% de dano contra slimes. Não era muito, mas já ajudava. Mesmo assim, Kaito parecia um pouco desapontado. Sylph notou isso e tentou animá-lo, mas sem muito sucesso. Ele decidiu mandá-la de volta para a carta. Antes de desaparecer, ela fez com que ele prometesse que a invocaria de novo. De volta ao comércio, vendeu os cristais que havia acumulado. Hitsugaya ficou surpresa. Era o maior número de slimes derrotados por ele em um único dia. Como recompensa, ganhou 15 mil pesos. Era um avanço considerável. Naquela noite, enquanto dormia, Kaito teve um sonho. Lembrava-se de quando era criança e via na TV o capitão Katsuragi enfrentando as masmorras. Naquele momento, decidiu que um dia seria como ele. Ao acordar, saiu determinado e foi direto para outra masmorra. Dessa vez, com Sylph ao seu lado, desceu para o segundo nível. Ela estava empolgada. Antes de entrar, ele fez uma promessa a si mesmo. Um dia seria tão bom quanto o capitão. Antes que a história seguisse, surgiu um anúncio de filme contando como os parques temáticos surgiram. Um grupo de humanos percebeu que as masmorras estavam aparecendo em todo o mundo. Criaram uma equipe de elite para explorá-las. Ao perceberem que os monstros ficavam mais fortes e as masmorras não desapareciam, tiveram uma ideia brilhante: transformar o local num parque com acesso permitido a partir dos 15 anos. Voltando para a jornada de Kaito, já no nível 2, notamos que ele agora estava um pouco melhor equipado, com uma espada de madeira e um escudo. Mesmo assim, tremia de medo. Sylph percebeu e segurou sua mão, dizendo com um tom calmo: respira fundo, se você não se acalmar, não vai ficar calmo. Com aquele conselho simples, Kaito tentou controlar os nervos. Ao avançarem pela caverna, Sylph detectou um Goblin. O instinto de Kaito foi correr, mas ele se lembrou da promessa: tornar-se forte como o capitão Katsuragi. Decidiu enfrentar o monstro. No início pediu para Sylph resolver, mas depois reuniu coragem e foi sozinho. Mesmo assim, pediu que ela ficasse atenta, sabia que talvez precisasse dela. Atacou com a espada, mas errou. O Goblin, furioso, avançou para atacá-lo. Kaito se defendeu com o escudo e, num impulso, conseguiu lançar o Goblin para longe com a força do impacto. Kaito tentou atingir o Goblin com sua espada, mas a criatura segurou a lâmina com as próprias mãos e a empurrou de volta como se não fosse nada. Em seguida, lançou o garoto com força no chão. Quando o monstro saltou para cima dele, Kaito se lembrou dos frascos de inseticida que carregava. Num ato rápido, lançou o líquido nos olhos do Goblin. Aproveitando que ele ficou desorientado, Kaito reagiu com um ataque direto e dessa vez conseguiu derrotá-lo com a espada. Assim que o corpo do Goblin se desfez, restou um pequeno cristal que ele pegou com entusiasmo. Sylph o elogiou pela vitória, mas, ao notar o quanto ele teve dificuldade, pediu que, da próxima vez, deixasse que ela o ajudasse. Além disso, a bolinha mágica que os acompanhava ganhou um nível e ativou uma habilidade temporária. Durante um tempo, Kaito causaria 50% mais dano contra goblins. Graças a essa vantagem, somada às habilidades de Buob e Sylph, ele conseguiu derrotar vários goblins e logo subiu mais um nível, alcançando o 6º. Enquanto continuavam a explorar a masmorra, Kaito notou que Sylph sabia tanto quanto ele sobre o lugar, e isso o motivou ainda mais. Juntos, enfrentaram outros goblins. Ao final do dia, tinham juntado 4 núcleos que pretendiam vender. Hitsugaya o parabenizou pelo progresso, mas Kaito respondeu dizendo que aquilo tudo foi só sorte. O domingo chegou, um dia que normalmente seria de descanso ou lazer, mas para ele não. Kaito acordou com o corpo todo dolorido. Sua mãe, ao vê-lo assim, aconselhou com carinho que ele respeitasse seus próprios limites ao se aventurar pelas masmorras. E logo a segunda-feira veio. Ainda com dores, Kaito foi para a escola junto de Haruka. No caminho, ela perguntou se ele estava assim por causa de uma ida recente à masmorra. Ele respondeu que não, que a dor era de tanto malhar na academia, e que estava em busca de ficar com um físico todo definido. Haruka acreditou e comentou que queria ver ele, com um corpo igual ao do tio Tônio. A mochila dele até parecia mais pesada, como se já estivesse preparada para um novo desafio. Na escola, os colegas comentavam animados sobre um novo filme que estrearia no verão. Kaito aproveitou para contar que havia derrotado goblins. Os amigos ficaram espantados. Até pouco tempo, ele só lidava com slimes, e ninguém imaginava que ele tivesse talento para algo mais sério. Com um olhar confiante, Kaito disse que andava motivado e pensava em se aprofundar mais na masmorra. Não entre na masmorra, brincaram. É melhor entrar sim, rebateu o outro rindo. A conversa foi ficando caótica, até que alguém disse. Enquanto avançava por áreas ainda não exploradas, Kaito pediu que Sylph seguisse por caminhos novos. Durante os dias que seguiram, eles continuaram derrotando goblins, encontraram novas armas e, apesar de estarem se dedicando tanto, Kaito ainda cochilava nas aulas. Mas tudo mudou quando finalmente atingiu o nível 10. Ao alcançar esse nível, uma habilidade única despertou.
algo reservado apenas aos descendentes dos deuses. A partir dali, seus pontos de vida e poder de ataque aumentariam cada vez que subisse de nível. Reconhecendo o quanto aquela nova força parecia estar ligada a Sylph, Kaito se curvou diante dela e agradeceu por tudo. Disse que era um prazer estar ao lado dela, que a considerava uma grande parceira. Sylph, emocionada por ser tratada assim, declarou que adorava ter ele como mestre. Durante a exploração seguinte, se depararam com um esqueleto brilhante. A reação de Kaito foi intensa. Ele perdeu o controle e partiu para cima da criatura, enquanto Sylph o protegia com seu escudo mágico. Kaito o atingiu com um cajado de ferro, mas o esqueleto não caiu. Então Bob gritou para Sylph usar o raio mágico. Ela obedeceu e o golpe destruiu o inimigo. Ao se desfazer, o esqueleto deixou um cristal vermelho. Sylph, após usar tantas habilidades, estava exausta. Kaito, sem pensar duas vezes, ofereceu o cristal para alimentá-la, já que ela parecia gostar desse tipo de energia. Quando saíram da masmorra e foram descobrir o valor do cristal, a surpresa veio. Ele valia 2 milhões de pesos. Kaito quase desmaiou de susto por ter entregado algo tão valioso sem saber. Hitsugaya, ao notar seu desespero, disse que não se preocupasse tanto ou acabaria sempre ansioso. Com um tom mais sereno, explicou que se ele encontrou um esqueleto uma vez, havia chance de encontrar outro igual. Mesmo em casa, Kaito ainda parecia abalado, mas logo tomou uma decisão. Era hora de avançar sozinho. Quando contou isso para Sylph, ela ficou surpresa, achando que havia cometido algum erro. Kaito explicou que pretendia explorar o terceiro nível da masmorra sem depender tanto dela. Antes de partir, olhou para sua fiel companheira e disse que a apreciava muito, a ponto de não vê-la como uma empregada, mas como uma irmã. Para selar esse vínculo, deu a ela o apelido de Sylph, que ela adorou. Tocada, respondeu que jamais imaginou ter um mestre que se importasse tanto assim com ela. Logo em seguida, um monstro apareceu. Kaito viu nisso uma chance de provar que podia lutar sozinho, tá? Foi um combate difícil. Ele saiu da luta exausto, parecendo ter enfrentado uma guerra. A secretária, ao vê-lo naquele estado, recomendou que tomasse mais cuidado. Sem alternativa, Kaito pediu uma poção de cura, gastando todo o dinheiro que tinha guardado. De volta para casa, refletiu sobre o que fazer. A solução foi clara: precisava voltar a enfrentar slimes, para ganhar dinheiro com mais facilidade e comprar equipamentos melhores. Na escola, compartilhou sua nova estratégia com os amigos, mas Haruka escutou a conversa. Rapidamente, Kaito tentou disfarçar, dizendo que estavam falando sobre um tipo especial de queijo que ele usava nas torradas. Ela respondeu sorrindo que talvez experimentasse um dia. Os amigos sabiam que ela não tinha acreditado, mas ninguém comentou. À tarde, Kaito foi novamente à masmorra. Conseguiu vários cristais azuis, o que o ajudaria a comprar mais armas e também garantir comida para Sylph. Durante a jornada, a Valkyria percebeu a presença de um slime prateado. Kaito foi atrás dele todo empolgado, mas foi Sylph quem o derrotou com um ataque de raio. O slime deixou cair uma carta rara, ligada a um demônio da classe Visconde. Kaito ficou intrigado. Seria seguro invocar um ser assim ao lado de uma deusa? Mas seu sonho de ter uma deusa e uma demônio ao seu lado falou mais alto. Decidiu fazer a invocação. Para surpresa de todos, o demônio que apareceu era bem pequeno. Kaito não escondeu a decepção. Pequena demais, pensou. A recém-invocada se apresentou como Lucélia, uma She-Devil, de classe Visconde. E, vendo a reação de Kaito, ela logo comentou que ele não parecia ser um mestre confiável. Até Sylph tentou defendê-lo, mas ficou intimidada. Lucélia percebeu o medo deles e explicou que demônios falam daquele jeito mesmo. Era natural. Kaito fez as apresentações e, curiosamente, Sylph e Lucélia acabaram se dando muito bem. Lucélia então pediu comida. Kaito prometeu alimentá-la depois que derrotasse um monstro. Sylph indicou um nas redondezas e Lucélia o eliminou com um feitiço chamado Inferno Destrutivo, incinerando o slime no ato, mas ela ainda estava com fome. Então Kaito a levou para enfrentar um Goblin. Lucélia mais uma vez o derrotou com facilidade. Ele virou poeira antes mesmo de reagir, deixando Kaito e Sylph atônitos. E um pouco assustados também. Ao alimentar Lucélia com o núcleo do Goblin, ela comentou que quanto mais forte o monstro, mais saboroso o núcleo. Então sugeriu que fossem para áreas mais perigosas. Kaito explicou que no terceiro nível, os inimigos aparecem em grupo, então precisaria de armas melhores antes de tentar. Lucélia não gostou da ideia, mas acabou aceitando. No dia seguinte, Kaito conseguiu uma besta. Armado com a nova arma, ele, Sylph e Lucélia entraram juntos no terceiro nível da masmorra. E foi lá que encontraram 2 lobos à espreita. Kaito acreditava que com a besta poderiam derrotar os inimigos facilmente, mas
sua pontaria deixava a desejar e a flecha falhava. O tempo que a arma levava para ser recarregada só complicava mais. Vendo isso, ele corria para ajudar, querendo protegê-la. Porém, Lucélia já cuidava de todos os lobos. O diabo, vendo o desempenho dela, achava que, por ter derrotado todos os monstros, merecia ficar com os 2 núcleos. Dava apenas um para ele, dizendo que ele precisava guardar alguns também, já que poderiam ser vendidos depois. Nesse momento, javalis selvagens surgiam. Lucélia agia rapidamente, enfrentando-os. Mesmo assim, um deles escapava com vida. O protagonista tentava acertar o bicho com uma flecha, mas o dano não era suficiente. Quando o javali estava prestes a atacá-lo, ele conseguia carregar mais uma flecha. No último segundo, o disparo mal atingia a criatura, mas era o bastante para fazê-la cair derrotada. Ele só notava depois que havia subido para o nível 11. Com a maior naturalidade, pedia comida, deixando o protagonista sem reação, sem nem conseguir esconder sua expressão ao ver uma mulher pedindo comida daquele jeito. Ao sair do complexo, ele escutava um grupo de garotas comentando que estavam formando uma equipe para alcançar o nível 6. Assim que chegava na escola, pensava em compartilhar essa ideia com seus amigos. Porém, eles não demonstravam interesse, já que estavam focados no plano de entrar na universidade no próximo ano. Um deles queria se formar, o outro falava sobre virar engenheiro. Haruka, que ouvia a conversa, se aproximava e perguntava para Kaito qual seria o destino dele. Como ele ainda não sabia direito o que fazer, devolvia a pergunta. Ela dizia que iria para a academia de Oka. Ao ouvir isso, ele respondia que também pensava em ir para a mesma academia. Aquilo deixava Haruka visivelmente feliz. Ela realmente gostava de estar por perto dele. Mas nesse momento, o professor a chamava e ela se despedia rapidamente, embora continuasse agindo de forma bem direta. Ela acreditava em tudo o que ele dizia. O protagonista, sem entender a situação direito, virava para os amigos e perguntava por que Haruka estava tão animada. Um deles comentava: "Acorda, Kaito, acorda." Enquanto isso, os outros não aguentavam e avisavam Haruka para se controlar. Era como se uma bandeira vermelha tremesse com força no meio da sala. Mais tarde, Kaito voltava para ir para a masmorra. Lucélia ainda enfrentava monstros sem dificuldade, independentemente do tamanho. Mas não era só ela. Sylphie também demonstrava força ao derrotar aqueles javalis anteriores. Como sempre, Lucélia pedia comida, e ele a alimentava. Sylphie, ao ver que o diabo comia mais que ela, ficava meio desapontada. Kaito, percebendo isso, também lhe dava uma porção. Mas a garota evitava o assunto e continuava guiando o grupo em direção aos monstros. Quando chegava em casa, Kaito ficava pensando no motivo pelo qual Sylphie estava agindo de forma estranha. Ele só saía de seus pensamentos ao notar que sua mãe assistia a um filme. Em uma das cenas, 2 garotas duelavam, o que o fazia imaginar se suas criadas não acabariam brigando também. Aquela ideia o deixava tão preocupado que ele nem conseguia dormir direito. No dia seguinte, já na escola, Haruka percebia suas olheiras e com preocupação perguntava o que estava acontecendo. Ela se oferecia para ajudá-lo. Kaito inventava uma história dizendo que seus amigos estavam namorando garotas que não se davam bem. Haruka, como qualquer mulher sensata, dava um bom conselho, que ele fosse direto e perguntasse o que estava incomodando. Kaito decidia fazer isso. À tarde, quando estava sozinho com Sylphie, perguntava se ela gostava dele. Ele explicava que no começo tinha apenas medo, mas agora já sentia algo diferente. O protagonista sentia que havia mais coisa ali e perguntava novamente. Foi então que ela admitia que ele era importante para ela e que se algo o incomodava, ele deveria contar. Ele respondia que antigamente, quando eram só os dois, passavam mais tempo juntos, mas agora que aquela coisa apareceu, ele mal conseguia ficar ao lado dela. Era como se G estivesse atrapalhando tudo. O protagonista percebia que Sylphie lhe estava com ciúmes. Para resolver isso, prometia a ela que dali em diante daria a mesma quantidade de comida e também passaria mais tempo ao seu lado. Isso deixava a garota muito feliz. Depois de derrotar alguns monstros alienígenas, ele dava uma porção dupla para suas criadas e até elogiava Sylphie pelo que havia feito. Lucélia não deixava por menos e provocava, dizendo que ele nunca a parabenizava. Sem outra saída, o protagonista agradecia seu esforço. Eles continuavam explorando a masmorra e após derrotar outro javali, Sylphie começava a brilhar, sinal de que havia subido de nível. A deusa, empolgada, dizia que tudo era graças ao seu mestre e Kaito a parabenizava. Para testar os novos atributos, Sylphie enfrentava 3 lobos e os eliminava com um raio divino. Mais tarde, quando o protagonista estava prestes a ser atingido por um javali, o escudo de Sylphie o protegia por muito mais tempo que antes, pois se oferecia para finalizar o inimigo, mas o próprio Kaito usava a besta e encerrava o combate. Ainda assim, como o protagonista estava ficando mais fraco, as garotas aproveitavam disso. Elas estavam famintas, e Kaito, mesmo sem querer, acabava dando mais comida, percebendo que à medida que subia de nível, a fome delas também aumentava. Na hora de vender os cristais, a secretária notava que ele não trazia tantos núcleos como antes.
Kaito dizia que não teve muita sorte ultimamente. Por isso, nos dias seguintes, se dedicava apenas a eliminar slimes sozinho. Evitava levar as criadas para não precisar alimentá-las, só que isso começava a causar desconforto, né? O diabo, irritado, perguntava por que ele as invocava se não ia usá-las. Kaito explicava que se esforçava mais quando elas estavam por perto, e agradecia o apoio que davam a ele. Algum tempo depois, voltando ao comércio, a secretária estranhava o fato de ele só trazer núcleos de slimes. Afinal, pensava-se que ele já seria capaz de chegar ao 4º nível da masmorra. Como estava no nível 11 como aventureiro, e também como pessoa, já esperavam mais dele. Em casa, ele começava a procurar por novos equipamentos, mas notava que eram muito caros. Para conseguir dinheiro suficiente, ele voltava à masmorra, desta vez com a ajuda de Sylphie. Lá encontrava um slime especial. Para resolver logo a situação, pedia que suas criadas atacassem juntas, cada uma de um lado. Com um golpe combinado, elas derrotavam a criatura. Ao verificar o que o Slime deixou para trás, encontravam uma orbe mágica. Ela permitia que alguém se tornasse um feiticeiro. Sim, como aqueles feiticeiros lendários. O protagonista decidia usar a orbe em vez de vendê-la. Assim que a jogava no chão, ela se quebrava, e os poderes de um mago da água passavam a ser dele. Com isso, ele enfrentava um lobo, pedindo para Sylphie ativar seu escudo e para Lucélia ficar atenta, caso ele não conseguisse lidar com a criatura. Ele lançava uma esfera de água, mas errava. O lobo reagia com um ataque e Lucélia era quem o derrotava. Pelo visto, os novos poderes de Kaito não eram tão incríveis quanto pareciam. O protagonista percebia que havia tomado uma péssima decisão. Suas criadas tentavam animá-lo, mas ele achava que teria sido melhor vender a orbe. Durante a noite, ele estava em um parque refletindo quando Haruka aparecia e perguntava o que ele fazia ali tão tarde. Ele quase contava sobre sua nova magia, mas mudava o assunto dizendo que se referia à magia de um filme sobre masmorras. Comentava que a garota do filme não tinha gostado tanto, o que achava estranho, pois o filme havia recebido boas críticas. Ele então percebia que não podia continuar inventando desculpas. Ele resolveu ir embora junto com a mãe. No caminho, Stable agradeceu pelos conselhos que recebeu, dizendo que foram úteis para resolver o problema. Mas Haruka logo percebeu que ele não havia sido sincero com ela. Afinal, disse que o problema era dos amigos, quando na verdade era dele. Sem demonstrar o que estava pensando, ela apenas se despediu e entrou em casa. Enquanto isso, parecia que tudo estava prestes a desmoronar. O caos se espalhava e a raiva se tornava algo palpável. Tudo parecia perder o controle. E em meio a essa confusão, uma sensação incômoda surgia. Kaito teve a impressão de que aquele sentimento poderia ser ciúmes, mas percebeu que não fazia sentido. Então decidiu deixar o assunto de lado e focar no que faria com aquele estranho e perigoso poder que possuía. Ele não queria simplesmente usá-lo do jeito que estava. Seu objetivo era dominá-lo por completo, até transformá-lo em algo útil. Depois de tantas tentativas e erros, finalmente teve sucesso, mas ficou totalmente esgotado. Durante o sono, teve um sonho com o Capitão N-Música, e a lembrança reacendeu sua determinação. Ele prometia para si mesmo que voltaria à masmorra e aperfeiçoaria sua técnica. Mesmo exausto, não pensava em desistir. Agora, ao invés de focar apenas em velocidade, ele queria moldar a água em um cubo. Passou a tentar outras formas até perder a concentração e fazer a massa desaparecer. Mesmo assim, estava satisfeito com o progresso. Tão cansado quanto estivesse, queria continuar. Mais tarde, ao sair da masmorra, acabou esbarrando em um grupo de garotas. Elas pediram que tomasse cuidado, já que aquele lugar era traiçoeiro. O grupo era formado por Iri, a mais velha entre elas, Haruka, que sempre demonstrava gentileza, e Miku, cheia de energia. Ao verem o quanto Kaito estava abatido, Iri demonstrou certa preocupação. Miku comentou que algumas pessoas se sacrificam demais, e Haruka aproveitou para dizer que, em vez de criticá-las, talvez o melhor fosse aprender com elas a se esforçar também. Iri então propôs que naquele dia derrotariam mais monstros. No dia seguinte, durante a aula, Kaito mal conseguia manter os olhos abertos de tanto cansaço. Quando o professor o pegou dormindo, ele acordou assustado e gritou que precisava treinar mais. Claro que todos caíram na risada. Após a aula, seus amigos perguntaram o motivo daquela fala, e ele respondeu que estava tentando aperfeiçoar uma técnica para avançar mais rápido nas masmorras. Nesse momento, Haruka apareceu perguntando se ele não estava cansado de ficar tanto tempo por lá. Ele respondeu que não, dizendo que estava na verdade praticando dança, inventando uma desculpa qualquer envolvendo uma coreografia com La Salsa del Bad Bunny. Antes de ir embora, ela o aconselhou a não exagerar nos treinos. De volta à masmorra, Kaito percebeu que seu esforço estava começando a compensar. Conseguiu derrotar um Goblin usando sua técnica de manipulação de água. As meninas o elogiaram, mas perceberam que ele não havia subido de nível. Isso porque os monstros do 3º nível já não ofereciam tanta experiência quanto antes. Então decidiu avançar para o 4º nível. Enquanto caminhava, pensou que se continuasse assim, logo poderia
comprar aquele traje que tinha visto na internet, e com o tempo conseguiu. O traje era realmente feio, mas oferecia boa proteção contra projéteis mágicos e ainda vinha com uma pulseira que aumentava a eficácia dos feitiços. No quarto nível, que lembrava bastante uma floresta, Kaito percebeu a presença de uma criatura enorme. Seria difícil até para uma divindade lidar com ela. De repente surgiu uma barata gigante. As empregadas ficaram apavoradas. Por mais que atacassem com tudo o que tinham, seus poderes não foram suficientes e acabaram fugindo em desespero. Ouvindo os gritos, Kaito correu até elas, alcançando-as no quinto nível. Sylph, tremendo, o abraçou assustada enquanto o demônio o acusava de tê-las deixado sozinhas. Ele respondeu que foram elas que saíram correndo. Apesar do susto, ele não estava bravo. Achava que Sylph tinha um bom coração e agradeceu pela ajuda. Ele mostrou os núcleos que conseguiu. O demônio não queria comer nada que viesse daquela barata nojenta, mas, com fome e sem alternativas, acabaram cedendo. Kaito então continuou até explorar o quinto nível. Avisou que monstros de nível 2 estavam à frente. Quando os encontrou, atacou com sua besta, mas percebeu que as flechas não faziam efeito. Diante disso, pediu para Lucélia usar seu inferno destrutivo, e ela eliminou os inimigos com facilidade. Kaito percebeu que, se continuasse dependendo das empregadas, teria dificuldades. Disse a elas que só tinham os núcleos da barata para comer e, como não queriam, seguiram em frente. No dia seguinte, ao andarem por um novo caminho, notaram algo incomum atrás de uma parede. Pediram permissão ao protagonista para investigar. Ao fazerem isso, descobriram uma masmorra secreta. Dentro dela, Kaito os alertou para tomarem cuidado com armadilhas. No entanto, uma delas acabou acionando uma flecha. Para protegê-la, Kaito se jogou na frente e levou o impacto, mas sua armadura resistiu. Pouco depois, uma nova armadilha provocou uma descarga elétrica. O demônio e a deusa pensaram que ele tinha morrido e ido para o além, mas não. Aquela descarga estranhamente o revigorou. Ele agradeceu a preocupação e o demônio envergonhado disse que nunca se preocuparia com um tolo como ele. No fim do corredor, encontraram uma enorme porta que explodiu ao ser aberta. Atrás dela estavam dois chefes, um ogro vermelho e um slime gigante. Kaito pediu para Lucélia distrair o slime enquanto a deusa enfrentava o ogro. Ela começou a lançar um raio divino contra ele, mas não foi suficiente. O ogro atacou com seu porrete e Kaito ativou o escudo, que felizmente aguentou o golpe. Percebeu então que seus feitiços não causavam muito efeito, então usou a besta. Ao acertar o ogro, notou que o dano era maior. Quando o ogro chegou à metade da vida, Kaito ficou sem flechas. Sem escolha, tentou usar sua magia. Graças à pulseira, a bola de água que criou se transformou em gelo. Como deu certo, lançou mais 3 contra o monstro. Por fim, mudou a forma da bola de água para pequenas adagas de gelo e arremessou 3 de uma vez, derrotando o ogro. Enquanto isso, Lucélia, que distraía o slime, estava prestes a ser atacada. Kaito apareceu e a salvou. Pediu que ela segurasse o monstro enquanto ele carregava sua lança. O slime conseguiu destruir seu escudo e até feri-lo. A deusa, por fim, concentrou sua energia e, em um ataque veloz, perfurou o slime, mas ele resistiu. Mesmo machucado, Kaito pensou em recuar, mas, lembrando do capitão, reuniu forças e decidiu enfrentar o slime de frente. Correu desviando dos ataques e preparou um golpe poderoso com a ajuda de seus sprites, os mesmos inseticidas de antes. Protegido pelo escudo, lutou até o fim. Quando seus 2 pequenos sprites estavam exaustos, ele puxou 2 pequenas armas usando o mesmo inseticida de sempre. Ele deixou o slime completamente fora de controle. O protagonista e suas companheiras de batalha ficaram animados com a chance de derrotar aqueles 2 chefes, já que eram inimigos fortes e renderiam boas recompensas. Mas antes de seguir em frente, ele tomou um prion para se recuperar dos ferimentos. Nesse tempo, Lucélia subiu de nível. E não só ela, o próprio protagonista alcançou o nível 15, chegando bem perto de ser reconhecido como um explorador profissional. Antes de partirem, recolheram os itens deixados pelos monstros. Um deles havia derrubado um núcleo vermelho e o protagonista decidiu vendê-lo para conseguir pás mágicas que tinham um valor afetivo. Ao examinar os restos do slime, percebeu que havia uma pequena faca encantada, algo que poderia ser útil no futuro. Assim que saiu da masmorra, foi até a guilda vender o núcleo, mas ao mostrá-lo, Jitsu ficou surpreso. Não reconhecia o item, então o protagonista explicou que o tinha conseguido ao derrotar um dos chefes de uma masmorra escondida e indicou onde ficava. Kaito, ao saber do núcleo, foi atrás de informações com a secretária, que confirmou que aquele era um núcleo raro e, por isso, a recompensa seria generosa. Ela também parabenizou o protagonista pelo avanço. Antes que ele atravessasse o portal, ela o convidou para um evento especial, onde exploradores se reuniriam em grupos para enfrentar os desafios de um novo nível da masmorra. O protagonista aceitou sem pensar 2 vezes. Animado,
contou a novidade aos amigos da escola, explicando que ao alcançar certo nível, poderiam usar o teletransporte direto e pular os andares anteriores. Kaito e Shinji ficaram felizes por ele ter sido escolhido para participar do evento. Foi nesse momento que Haruka apareceu, curiosa, perguntando sobre qual grupo eles estavam falando. Sem pensar, o protagonista brincou, dizendo que estava entrando para uma boy band. Haruka, inocente, acreditou, e antes de ir embora, ainda disse que queria vê-lo dançar algum dia. Logo, o tão esperado evento chegou. Era a hora de seguir para o novo nível da masmorra. Coincidentemente, o grupo do protagonista foi formado pelas mesmas garotas que ele tinha encontrado alguns dias antes. Nesse momento, acompanhamos o sonho de Haruka, onde o capitão Katsuragi se despedia da filha antes de entrar em uma masmorra. Ao acordar, ela foi encontrar sua amiga Yumi para estudar. Ao sair de casa, ficou se perguntando o que Kaito estaria fazendo, preocupada com ele. Enquanto isso, o protagonista e seu grupo já estavam no local do evento. Usaram o teletransporte para chegar ao nível 7. Ele ficou aliviado por ser a segunda vez que usava o sistema. Antes de começarem a exploração, passaram no supermercado subterrâneo, sim, subterrâneo mesmo, para pegar suprimentos. Uma ideia um tanto excêntrica dos criadores daquele lugar. Kaito, intrigado, perguntou por que ninguém levava mochilas. Iri explicou que todos ali usavam bolsas mágicas que eram bem caras. Surpreso, ele quis saber como tinham conseguido aquelas bolsas, e a resposta foi direta. Foram presentes dos pais. Ao ouvir isso, o protagonista percebeu que estava mesmo cercado pelas típicas garotas mimadas da elite. Com a espada em mãos, ele sugeriu que o grupo fosse investigar e caçar os monstros. Durante a exploração, encontraram os Guardiões da Caverna, criaturas encarregadas de manter o lugar em ordem. Eles desejaram sorte ao grupo e seguiram seu caminho. Antes de continuarem, Kaito quis saber qual era o nível das garotas. Ai revelou estar no nível 18, enquanto as outras estavam no nível 15, como ele. Foi então que um golem apareceu. Hikari começou a preparar uma magia enquanto Miku se posicionava à frente para protegê-la. Kaito, preocupado, perguntou o que ela estava fazendo. Ele respondeu que era para ele segurá-la com a espada até que finalizassem o feitiço. Mas antes que ele pudesse reagir, Iri correu em direção ao golem e o derrotou com um sabre. Logo em seguida, outro golem surgiu. Hikari lançou uma magia que transformou o chão em lama para tentar prender a criatura. Miku invocou um gatinho e, com a ajuda de Michi, tentaram um ataque conjunto. Mesmo assim, o golem não sofreu nenhum dano. Kaito pensou em chamar suas criadas, mas a faca que tinha encontrado caiu no chão. Ela levava o nome de Espada de Balzar, um artefato mágico que causava exatamente o dano que o portador imaginasse. Ele então pediu às suas servas que paralisassem o inimigo com a magia de lama e ordenou que Eric distraísse o golem enquanto ele recuperava a espada. No momento do ataque, imaginou a lâmina atravessando o inimigo, e imediatamente o golem desapareceu. Com mais essa vitória, todos deixaram a masmorra. O grupo, junto com o protagonista, foi tomar chá. Durante a conversa, ele comentou com Miku que estava feliz por seu gato estar bem. Ela agradeceu e contou que o nome dele era Snack, e que ele também estava feliz ao lado do protagonista. Curioso, ele perguntou se a guilda sabia da existência do gato. Ela disse que sim, pois o havia registrado oficialmente, mas explicou que os servos não aparecem nas câmeras, o que provavelmente era o motivo de ninguém comentar sobre ele. O chamaram para se juntar a elas e continuar explorando outras masmorras, já que ele ainda não tinha um grupo fixo. Ele pediu um tempo para pensar. Mas o que tem para pensar? Diziam. Ainda assim, ele explicou que precisava consultar algumas pessoas. Quando perguntaram quem era, ele não podia revelar que se tratava de suas criadas, ainda mais porque eram garotas, pois sabia que o pessoal poderia começar a fazer piadinhas estranhas. Então respondeu que precisava conversar com alguns colegas de trabalho e pediu que esperassem até o fim da tarde. Mais tarde, enquanto se preparava para descer a masmorra novamente, ficou claro que as servas tinham um dispositivo que mostrava todas as informações ao redor, parecido com o estilo Batman, só que em versão mágica. Ao convocar as garotas, elas não ficaram muito satisfeitas com a ideia de ele formar um grupo com outras meninas. Disseram que ele as tinha deixado de lado. Mesmo tentando explicar que não era bem assim, Kaito não conseguiu convencê-las a aceitar a proposta. Lucélia ainda reclamou por ele nunca ter lhe dado um apelido. O protagonista disse que ela poderia ser chamada de Lucélia, ao que ela respondeu indignada que isso não era um apelido de verdade. Fica parecendo Senhorita Lucélia? Resmungou. Mesmo assim, aceitaram um novo nome, e o assunto do grupo não foi retomado. No dia seguinte, enquanto andava com Haruka, ela perguntou o que ele faria no fim de semana. Ele respondeu que talvez fosse treinar, e ela o convidou para sair e fazer compras. Ele aceitou. Ao longe, viu Yumi, e foi ao encontro dela. Estava visivelmente animado. Seus amigos apareceram logo depois para cumprimentá-lo e brincar com o fato de ele estar em um encontro, mas também perguntaram como tinha sido sua experiência com o novo grupo de exploração. Ao saber que ele estava com 3 garotas, Haas
Sato e Shinji ficaram determinados a voltar para a masmorra. Também queriam a chance de formar um grupo próprio, só que eles ainda não tinham percebido. Não eram os protagonistas da história. O sábado chegou e Kaito estava impaciente, esperando por Haruka. Quando finalmente se encontraram, foram ao shopping. Enquanto caminhavam, ele viu um anúncio sobre as masmorras e acabou se distraindo. Haruka, com um sorriso, pediu para que ele deixasse esse assunto de lado só por aquele dia. Eles decidiram ir até uma loja de roupas. Kaito pensava naquilo que muitos homens sentem. Como é difícil acompanhar a namorada escolhendo entre várias peças. Haruka olhava para várias opções e pedia que ele decidisse qual era a mais bonita. No final, Kaito acabou escolhendo a primeira roupa, que era a mais simples e discreta, mas para ele a melhor escolha. Com isso, ele sentiu que havia passado no teste. Depois de saírem do centro comercial, enquanto caminhavam pelo parque, Kaito ficava encantado ao ver Haruka, que para ele era como uma deusa. Ela observava alguns barcos e sugeriu que entrassem em um deles. Caminhando lado a lado, Kaito sentia uma mistura de esperança, mas tentava se controlar, pensando que eles tinham ido apenas fazer compras. Haruka notou que Kaito estava com um corpo mais forte e perguntou se isso era resultado das aulas de dança que ele vinha fazendo na academia. Ele confirmou com um sorriso. Ela disse que não havia problema em ele se cuidar, mas que ele também deveria tirar um tempo para se divertir com outras coisas, talvez com ela, insinuando de forma leve e carinhosa. Antes de terminar o dia, Haruka convidou Kaito para tomarem alguns shakes. Eles chegaram a trocar os copos, algo que deixou o momento ainda mais especial. No caminho para o ponto de trem, prontos para voltar para casa, Haruka viu uma mãe com seu filho e isso a deixou um pouco triste. Ela pediu para mudarem de lugar e eles acabaram indo para um centro de diversões. Lá, Haruka perguntou se as masmorras ficavam naquele lugar, comentando que seu pai provavelmente estaria lá, já que ele havia ido em uma dessas alguma vez. Kaito percebeu que ela se preocupava com ele e não queria que ele passasse por algo perigoso, igual ao que o pai dela enfrentou, mas, ao mesmo tempo, ele estava determinado a se tornar um herói, igual ao pai dela. Antes de se despedirem, Haruka agradeceu pelo dia e disse que tinha se divertido muito. Naquele momento, um balão vermelho apareceu, o que fez Kaito se perguntar se aquilo tinha algum significado. Ele não sabia, mas sentiu que algo grande estava para acontecer. No dia seguinte, eles foram até a masmorra para treinar uma nova técnica. Essa técnica consistia em combinar o poder mágico de Kaito com sua espada, aumentando bastante sua força de ataque. Com a ajuda do amor e da amizade, ele conseguiu dominar essa habilidade e derrotou um golem de terra com um único golpe. Lucélia comentou que o progresso dele era por causa de uma garota, e ela não estava errada. Sylph, que tinha ouvido Kaito falar sobre formar um grupo com as meninas, perguntou se elas não eram suficientes para ele. Kaito respondeu que não era isso e tentou explicar que não queria que as meninas pensassem que ele estava fugindo das responsabilidades, porque ele continuaria cuidando delas. Lucélia desconfiou que Kaito queria evitar alimentar as garotas e ficou irritada, ameaçando contar tudo para o pai dele. Já desesperado, Kaito garantiu que não formaria um grupo só com as meninas, mas que continuaria com elas para alimentá-las. Disse que se alguém quisesse se juntar ao grupo, era só aparecer. Antes de dar mais explicações, Kaito explicou que depender só das meninas não o faria melhorar suas habilidades, mas que treinando com elas ele poderia se aprimorar. Ele também deixou claro que não estaria com elas todos os dias, apenas nos fins de semana, para poder continuar convocando suas criadas durante a semana. Deus e Diabo, que observavam tudo, concordaram e encorajaram Kaito a se superar, dizendo que ele era o campeão deles e que deveria ultrapassar seus limites. Em casa, Kaito ficou nervoso ao pensar em ligar para Ai e contar que faria parte do grupo dela, mas naquele momento recebeu uma ligação de Haruka. Ela queria conversar um pouco antes de dormir, criando um clima romântico. Antes de continuarem a conversa, Kaito se perguntou se sabia como controlar o nervosismo na hora de ligar para a pessoa que gosta. Seus amigos diziam que sempre ficam nervosos nessas horas. Haruka contou que uma vez, antes de tocar piano em um teatro, estava muito nervosa, mas seu pai fez uma massagem na bochecha dela, o que a ajudou a se acalmar. Kaito agradeceu a dica, achando que certamente funcionaria para os meninos também. Haruka, brincando, disse para ele dormir bem e desligar a ligação. Kaito ficou pensando se ela estava brava ou apenas brincando. Enquanto isso, Kaito ganhou coragem para ligar para Ai. Ela estava treinando em um santuário quando recebeu a ligação dele, que disse que ela só poderia se juntar ao grupo nos fins de semana. Ai ficou surpresa e quis esclarecer que ele estava falando da escola. Combinou então de se encontrarem no sábado para ir até a masmorra às 10 da manhã. No fim de semana, já dentro da masmorra,
encontraram 4 golems de terra. Kaito avisou que cuidaria de 2, enquanto as garotas ficariam responsáveis pelos outros. Na hora do ataque, Kaito mandou Hikari usar sua magia de lama para imobilizar um dos golems, enquanto Miku derrubava outro com a ajuda de seu gato. Kaito usou sua nova técnica para partir um golem ao meio. Um dos golems tentou atacar pelas costas, mas Kaito conseguiu desviar com muita rapidez. As meninas perguntaram sobre a técnica nova e ele explicou que havia conseguido fundir sua magia com sua espada, algo que ele mesmo não esperava conseguir sozinho. Elas o parabenizaram, elogiando sua liderança e habilidade. Para mudar de assunto, Kaito elogiou Eri, que era excelente no manuseio da Naginata. Ela contou que treinava com a arma desde criança e que ela já era como uma extensão do seu corpo. Antes que ela começasse a contar uma história, o estômago de Kaito roncou alto, interrompendo o momento. As meninas disseram que não era um mau momento para almoçar. Kaito lembrou como tinham comido bem, algo que ele não podia dizer sobre a comida que tinha em casa, mas isso não era o mais importante. Antes de saírem, eles decidiram que iriam avançar para o nível 8 no dia seguinte. Kaito resolveu comprar um colete salva-vidas, já que nesse nível havia muitos monstros aquáticos e ele não sabia nadar. O colete ainda dava bônus para resistir a ataques mágicos. Além disso, comprou um rifle que poderia ser muito útil para explorar a caverna. O gato de Miku foi na frente para detectar possíveis inimigos. De repente, um monstro chamado Jolote saiu de um lago e cuspiu em Kaito. Ai o avisou para tirar o colete rápido. Assim que ele fez isso, o colete se desfez, deixando Kaito desapontado com a perda do equipamento e do dinheiro investido. Miku agiu rápido e com a besta derrubou o Jolote com um único tiro. Kaito perguntou se ela já havia usado aquela arma antes, e ela respondeu que não, o que deixou Kaito surpreso com sua habilidade. Durante a exploração da caverna, encontraram caranguejos gigantes, hipopótamos aquáticos e até lulas enormes. Em um momento, uma lula jogou Kaito na água, deixando-o assustado, e ele pediu ajuda. Iri o tranquilizou, dizendo que não era fundo. Kaito quis saber o que havia acontecido com a lula, e Miku respondeu que eles já haviam feito lula assada antes. O gato de Miku avisou que uma matilha de piranhas estava prestes a atacar. Kaito usou seu rifle para eliminar o máximo possível, enquanto as meninas lutavam contra as restantes. Quando Kaito ficou sem munição, tentou sair, mas usou um feitiço para copiar a arma de Ai e assim conseguir derrotar todas as piranhas. Ele ficou tão cansado que desmaiou. Ao acordar, percebeu que estava nos braços de Ai, que se desculpou pelo susto e explicou que deram a ele uma poção para melhorar. Kaito agradeceu. Enquanto isso, Santish ficou super animado ao avisar que algo muito grande estava chegando. No mundo deles, 2 centímetros já era grande, então a surpresa foi enorme quando um dinossauro enorme saiu do lago, seguido por outros monstros gigantes. O grupo decidiu fugir, mas o dinossauro começou a persegui-los, deixando pegadas por onde passava. Sem outra opção, as garotas, que eram enfermeiras, se prepararam para lutar. Kaito deu ordens para que usassem suas táticas e pediu que Hikari usasse sua magia para imobilizar o dinossauro, na tentativa de conseguir tempo para o grupo contra-atacar. Miku e seu gato tentaram atacar a criatura juntos, mas nenhum dos golpes fez efeito. Prot distraía a besta, enquanto Airi aproveitava para atacar, mas ela estava bem na frente do monstro, correndo risco. Eu, por minha vez, corri da cauda até a cabeça do monstro e o ataquei com a lança, mas ainda assim não foi suficiente para derrubá-lo, que caiu machucado dentro do lago. Antes de desmaiar, ela declarou que queria ser uma heroína. Quando viu que a besta estava prestes a atacar Hikari, e a Miku não teve outra escolha a não ser invocar Lucelia Sylph. Assim que Lesped apareceu, pediu que destruíssem o monstro e eles usaram seu Divine Hell, um ataque poderoso, para acabar com o dinossauro. Depois da luta, Sylphiva se aproximou de Kaito, que estava ao lado de Ares, para perguntar se ele estava ferido. Ele disse que não, agradecendo tanto a Sylph quanto a Lucelia pela ajuda. Miku ficou surpresa ao ver Sylph, que rapidamente correu para abraçá-la em agradecimento, percebendo que ela era um anjo. Hikari também agradeceu a Diaba e notou que ela tinha um cabelo muito bonito, pedindo para passar a mão. No começo, Sylph recusou, mas ao ver o rosto de Hikari, aceitou. Iri agradeceu a Kaito por ter salvado todos e ele logo pediu desculpas por não ter contado antes sobre suas empregadas. Os amigos de Iri logo combinaram de tomar banho junto com as meninas, já que o último vídeo com Kaito adorou a ideia e decidiu se juntar a elas, ficando impressionado com as ótimas empregadas que tinha ao seu lado. Enquanto isso, Hikari e Miku começaram a conhecer Sylph e Lucelia, pedindo permissão para chamá-las por apelidos enquanto todos socializavam à sua maneira. Kaito estava relaxando, tomando banho com Snatch depois de sair da masmorra, quando os pais de Miku e Hikari vieram visitá-los. O protagonista conversou com Ares perguntando sobre o que ela havia dito quando caiu por causa do dinossauro e falou sobre querer ser uma heroína. Ela explicou que, quando era pequena, seu pai a incentivou a ficar mais forte para proteger quem ela ama e que esse era seu sonho, ser uma especialista em explorar masmorras.
Kaito percebeu que ela tinha o mesmo objetivo que ele. Logo depois, Airi convidou Kaito para conhecer a Universidade Oka Academy, pois teria um dia de portas abertas na escola. Prota disse aos amigos sobre o convite, já que Haruka também iria para aquela academia. Yumi percebeu que estavam falando da amiga e foi até onde estavam para contar a Haruka o que diziam. Kaito e Shinji explicaram que o protagonista estava pensando em ir ao dia de portas abertas na Oka, e animada, Haruka disse que também iria. Kaito então a convidou para irem juntos. No trem a caminho da academia, Haruki perguntou a Kaito por que ele estava tão distante. Quando ele se aproximou, ela agradeceu pelo convite para irem juntos, dizendo que preferia estar com ele. Kaito ficou animado, mas tentou disfarçar, convencendo-se de que era algo normal. No entanto, eles não estavam sozinhos no trem. Os amigos de Kaito também iam para lá. Ele perguntou por que eles estavam indo, já que fariam faculdade em outros lugares, e eles responderam que era só por curiosidade, para conhecer, só para provar. Eles comentaram que a vida de um crítico é simples em vários aspectos. Haruka notou que o grupo assistia a um anúncio sobre uma masmorra e perguntou a Kaito se ele preferiria estar lá. Ele disse que não, e a garota pediu para que ele esquecesse as masmorras pelo menos naquele dia. Quando chegaram à universidade, ficaram impressionados com o tamanho do lugar e com as paisagens bonitas. Kaito até pensou que por isso que as públicas nem tinham portas decentes nos banheiros. Enquanto andavam pelos corredores, ele começou a imaginar como seria andar com Haruka pela primavera, mas logo se lembrou que antes ela precisava aprender a cuidar das próprias coisas antes de pensar em relacionamento com alguém tão incrível quanto ele. Durante o tour pela academia, encontraram Airi em uma tenda de exposição. Os meninos que estavam com pressa apareceram junto dela, dizendo que era um prazer conhecê-la. Aris, vendo Kaito com uma garota, perguntou se ela era a namorada dele. Kaito respondeu que era só uma amiga. Depois de se apresentar, o grupo continuou explorando a universidade. Aris ficou aliviado ao saber que Kaito estava solteiro e já parecia interessado nele. Depois de algum tempo, Keto e Shinji perguntaram a Kaito onde ele conhecia Airi, já que a viram com muita confiança. Ele explicou que foi na masmorra. Haruka ouviu isso e sentiu vontade de sumir, mas se controlou para não perder a calma, mantendo sua postura fria como o Polo Norte. Com os olhos fixos, ela pediu para que ele parasse de falar das masmorras só naquele dia. Logo depois, os meninos levaram Kaito para conversar à parte, avisando para ele ter cuidado com o que dizia perto de Haruka, porque ela não gostava dele ir às masmorras devido ao que aconteceu com seu pai. Após a conversa, o grupo começou a explorar a academia. Passaram por um auditório enorme, onde as aulas eram ministradas em quadros digitais, modernos, nada a ver com os quadros comuns de marcador. Enquanto caminhavam pelos corredores, viram que os alunos participavam de diversos clubes, música, esportes, artes e até um grupo para fãs de mangá, o que parecia incrível para Kaito. Quando desceram do trem e começaram a andar, Haruka perguntava a Ari qual dos 3 exploradores Kaito preferia. Ela estava prestes a responder que nenhum deles, só ele, Haruka, mas ficava envergonhada e calava-se. Haruka interpretava errado a situação e voltava para casa furioso, pensando que Kaito queria ficar com os 3. Ao se despedir, ele usava o sobrenome de Kaito, como se quisesse criar distância. Já em casa, Kaito, enquanto tomava banho, ele decidia esquecer o assunto e começava a pensar que suas empregadas deviam estar chateadas, porque ele as tinha ignorado o dia todo. Na volta ao calabouço, ele continuava coletando cristais de slime para alimentar suas empregadas. Elas, irritadas, reclamavam por ele ter ficado distante, dizendo que parecia um slime. O GTV Plus pedia para Kaito exterminar o monstro, e Lucélia fazia isso com certa relutância. Como recompensa, ela exigia 100 núcleos para ela mesma, mas Kaito pedia desculpas e oferecia 10 para cada uma das empregadas para compensar. Com as empregadas felizes, ele observava o que o Slim deixara para trás. Algumas luvas que davam poder de invisibilidade. O protagonista entrava na caverna e, ao chegar no nível 8, experimentava as luvas, mas nada acontecia, já que o poder era invisível. Ele decidia testar na água para ver se tinha algum efeito e ficava contente ao perceber que funcionava, mesmo que só um pouco. Tentava usar as luvas junto com sua faca para separar as águas sem tocá-las, e isso funcionava. Chegando ao nível 9, antes de avançar, Kaito agradecia pelo dia que tiveram e dizia que estudaria bastante para entrar na universidade. Ari se oferecia para ir até a casa dela estudar, o que ela já tinha feito antes, mas Kaito não entendia da indireta e perguntava se podia levar Haruka junto. Ao ouvir isso, Miku e Hikari decidiam que também iriam. As empregadas ficavam com ciúmes porque Ari estava se dando muito melhor com Kaito do que antes. Para compensar, ele decidia dar comida para elas. Os exploradores viam isso
e quando uma das empregadas ficava brava, ela acabava parecendo um hamster. Depois disso, Ari ia com eles para dizer que os achava fofos enquanto começavam a explorar o nível 9. Ela avisava que logo à frente havia um inimigo forte. As garotas achavam melhor não continuar, mas Lucélia dizia que estavam em apuros e que ela enfrentaria o diabo. Mesmo assim, aconselhava que, caso não conseguissem vencer, deveriam ficar alertas para fugir. Depois de avançar um pouco, eles encontravam um Thors, um cachorro enorme com 2 cabeças. Tentavam fugir, mas o monstro corria atrás deles, então a única opção era lutar. Kaito começava a dar ordens. Hikari usaria seu feitiço de lama para imobilizar o animal. Miku, com seu gatinho, junto com Ari, tentaria distraí-lo. Enquanto isso, ele e as empregadas atacavam o cachorro com tudo o que tinham. Com uma combinação de ataques entre Lucelia e os outros, causavam uma grande explosão que eliminava o monstro. Karin ficava surpreso por terem conseguido vencer a besta e Kaito agradecia a Lucélia pela ajuda. Antes de continuar, eles decidiam descansar um pouco. Lucélia achava estranho que um monstro daquele tipo estivesse ali e de repente detectavam a chegada de um ser ainda mais poderoso. Era o dono do cachorro, que depois de apanhar prometia se vingar e avisava para o grupo ter cuidado. Sem falar muito, ele lançava uma onda de poder com tanta velocidade que Kaito ativava um escudo. Mesmo assim, o inimigo não desistia. Para tomar a ofensiva, Kaito pedia ao grupo para proteger o escudo enquanto eles atacavam com tudo que tinham, mas quase nada afetava o adversário. Lucélia dizia que jamais conseguiria vencê-lo sem a ajuda de Silphil. Então Kaito ordenava que os amigos fugissem enquanto ele e Lucélia tentavam derrotar o inimigo juntos. Silphil desativava o escudo e atacava junto com Lucélia, mas mesmo assim não faziam efeito. O inimigo começava a bater em todos até que mandava Kaito para o chão. Com uma poção, Kaito se recuperava totalmente e tinha uma ideia. Ele dizia a Miku que junto com Shinji, eles deveriam distrair o inimigo enquanto ele ia até a espada para acabar com ele. O plano funcionava, mas o inimigo não era derrotado. Em vez disso, seus ferimentos se curavam instantaneamente. Todos ficavam furiosos e tentavam mandar o inimigo para o inferno. Afinal, São Pedro era muito gente boa. Tentavam pará-lo, mas sem sucesso. Antes que pudesse machucar alguém, Lucélia enfrentava o inimigo, dizendo que ele deveria ir embora e que ela iria derrotá-lo. Na luta, ele era lançado contra Kaito. O protagonista percebeu que podia ajudar Lucélia a melhorar suas estatísticas temporariamente se ela sacrificasse parte de sua força vital. Sem hesitar, ela fazia isso, e a evolução do Pokémon começava. Quando a transformação terminava, Lucélia crescia, se tornando uma figura imponente. Além disso, sua voz mudava, ganhando um tom poderoso. O protagonista ouviu uma voz suave dizer que gostaria de ser um caminho para ele andar. Um ser misterioso perguntou quem ela era, e ela se apresentou como Lucélia, da classe Visconde. Ela afirmou que faria com que ele pagasse por ter atacado seus amigos. O protagonista pensou que ele ainda não tinha poder suficiente, então tentou atacá-la, mas essa nova Lucélia parecia imune aos seus golpes. Para terminar logo com o confronto, o protagonista usou uma técnica chamada Tempestade de Poeira, na qual espíritos antigos e não vivos o envolvem em um tornado. Apesar disso, ele não era um ser vivo e por fim acabou esmagado. Vendo que seus aliados já estavam seguros, Kaito pediu a Lucélia para parar de usar seu poder, já que ela parecia estar quase indo para o céu das capivaras. Antes disso, ele fez o protagonista dizer a ela que estava elegante naquela forma adulta e ainda o obrigou a prometer que a trataria da mesma forma que Sylph, sem qualquer preferência. Depois dessa aprovação, ele reverteu o feitiço. Enquanto eles se recuperavam da luta, o protagonista percebeu que havia subido para o nível 18 e ganhou uma habilidade que permitia resistir mais tempo a feitiços, ficando até mais forte que suas criadas. Não só ele evoluiu, mas todos os seus amigos também. Antes de partirem, eles deram uma olhada no saque que o diabo havia deixado. Um cristal verde enorme e outro cartão de servo. Os amigos disseram que, já que ele e Lucélia foram os responsáveis por derrotar o inimigo, eles deveriam decidir o que fazer com o cartão. As empregadas do protagonista sugeriram que fosse melhor vendê-lo, pois Lucélia achava que ele era de nível muito baixo, mas ele não deu atenção e invocou a si mesmo. Quando percebeu que era pequeno e não um ser mais velho, quis cancelar a invocação para vender o cartão. Isso deixou o diabinho chamado Bia triste. Coitadinho. Enquanto eles tomavam banho, o protagonista ainda se arrependeu de não ter vendido o cartão. Vendo isso, Bia tentou ganhar sua simpatia lavando suas costas. Kaito sabia que, se entrasse ali e os visse naquela situação, as pessoas poderiam pensar coisas erradas. Então ele comentou alto o suficiente para que as meninas ouvissem, que eles seriam amigos para a vida toda. Pensaram. Depois o protagonista, junto com as meninas, foi com a secretária vender o cristal. Ela ficou surpresa e perguntou de onde eles tinham conseguido aquilo. Eles explicaram que foi no nível Nu quando derrotaram um Kuga do Norte. A secretária, ainda mais surpresa, comentou que não sabia que existia uma fera daquele tipo naquele
naquele nível. Ela então enviou um grupo de pesquisa para analisar o cristal, que foi avaliado em 24 milhões. Kaito respondeu que havia pedido o dinheiro em 4 partes. As meninas disseram que não precisava ser assim, afinal ele fez quase todo o trabalho, mas o protagonista insistiu que todos tinham feito sua parte. No final, cada um recebeu 6 milhões de akous. Antes da secretária sair, avisou que em alguns dias enviaria o formulário de imposto. Eles nunca deixam a gente tão pobre quanto eu, resmungou Kaito. Maldito governo. Para comemorar, eles decidiram comer sorvete. Kaito aproveitou para pedir a Airi que lhe explicasse como fazer a declaração de imposto. Depois de receber as instruções e entender que deveria manter controle de tudo, ele saiu do local para que cada um pudesse ir para casa. Antes de dormir, Miku, que já estava em casa, ligou para Hikari para saber como ela estava. Hikari disse que ficaria bem depois de descansar, mas também falou que era uma perda de tempo não aproveitar a vida ao máximo. Aliviada, Miku se despediu e disse que iria cumprir sua missão. No dia seguinte, o protagonista e as garotas foram até a caverna para testar a nova força dele. Antes de lutar, já que ele era um cavaleiro, precisava de uma espada. Como sua antiga estava quebrada, pediu algo parecido. O protagonista deu a ele uma vara de tungstênio, com a qual ele conseguiu derrubar facilmente alguns goblins. O protagonista percebeu que o novo membro era mais forte do que ele. Quando o recém-chegado pediu para entrar no grupo, revelou ter um dom poderoso, a palavra, que convenceu as garotas a aceitá-lo. O protagonista disse a Bia que seria um prazer trabalhar com ele. Antes de continuar, o protagonista quis testar uma habilidade de cura do chamuco. Colocou Bia para lutar contra goblins e o fez se esforçar para que seus pontos de vida e força diminuíssem. Ao pedir para curá-lo, Bia não conseguiu fazer muito, só aumentou os pontos de vida o suficiente para impedir que ele desmaiasse. O protagonista ficou um pouco desapontado, pois não poderia criar um ciclo de magia para manter Lucélia em sua forma adulta por muito tempo. Ao ouvir isso, Lucélia tentou lançar o feitiço, mas estava com pouca energia e não conseguiu, começando a fugir e acabando machucada. Bia pediu permissão para curá-la, e ao fazer isso fez a dor e o ferimento desaparecerem completamente. O protagonista percebeu que a habilidade estava quebrada, e que isso evitaria o desperdício de muitas poções, o que seria uma grande economia. Então ele entrou na masmorra para que as meninas testassem suas novas habilidades. Quando encontraram um golem de bronze, Ricker conseguiu imobilizá-lo, mas não usando lama, e sim um cubo de gelo. Com uma nova técnica chamada Santet Geki, que aumentava seu poder com a arma, ela conseguiu dividir o golem ao meio. Depois foi a vez de Miku usar sua técnica chamada Snash. Lutando contra 3 golems de terra, ela os atordoou usando a dança Bosne, uma técnica ilusória. Enquanto saltava no ar para atacar os golems com seu pelo, devolvia as pequenas adagas. Assim, derrotou os 3 ao mesmo tempo. Kaito admirava o progresso das garotas e o quanto elas melhoravam trabalhando em equipe. Antes de sair, o protagonista quis testar a nova habilidade de Sylph. Quando chegaram perto de alguns goblins, o deus começou a cantar uma música. Era uma melodia incrível, que parecia feita por um anjo, melhorando as estatísticas do protagonista e de seus servos. Com esse buff, Kaito sentiu mais força e conseguiu observar perfeitamente os movimentos dos inimigos. Quando ele e seus servos derrotaram os goblins, Lucélia comentou que sentia mais poder, mas Bia não percebeu nenhuma diferença. Mesmo ouvindo a voz de Sylph, ela não sentia o efeito. Miku sugeriu que talvez fosse porque elas não tinham um relacionamento tão forte com Sylph. O diabo ficou um pouco desanimado, mas Airi o confortou, dizendo que eles trabalhariam nisso e ajudariam a criar um sentimento de família entre eles. Até Lucélia deu sua amizade, o que fez o protagonista prometer que melhoraria muito no manejo da espada. Apesar de ainda não ter direito a isso, o protagonista decidiu comprar uma espada bastarda. Ficou tão feliz que começou a chorar, agradecendo muito ao mestre. Kaito pediu para ele mostrar suas habilidades e viu que, ao enfrentar 3 goblins, ele os aniquilou com a nova espada, derrubando cada um como se fosse nada. Todos ficaram impressionados com seu talento. Bia agradeceu pelo presente e Kaito o parabenizou pela habilidade, perguntando se ele poderia ensiná-lo algum dia. Bia respondeu animado, dizendo que, se quisesse, poderiam começar naquele momento. Mas Kaito disse que não podia, pois precisava ir para casa. As empregadas, curiosas, perguntaram por quê, e ele respondeu que no dia seguinte elas estudariam em sua casa. Lucélia não gostava nem um pouco da ideia de que alguém pudesse causar ciúmes naquela situação. As meninas, ao verem aquilo, logo disseram a ele que ainda estavam bonitas e tranquilas. No dia seguinte, o protagonista chegou à casa de Airi. Ao chegarem, logo perceberam que não se tratava de uma casa comum, mas sim de uma mansão enorme, imponente, que exalava riqueza. Era o tipo de lugar onde só se via luxo.
o anfitrião os recebeu agradecendo a presença de todos. A Kakura também agradeceu pelo convite, e não deixou de elogiar a bela residência de Airi. Ela então mostrou que a propriedade era enorme, com muitos hectares de jardim para relaxar, incluindo um dóio próprio e até uma cachoeira. Comentou que a ladeira que os homens tinham que subir era excelente para treinar resistência. Ali mesmo, eles viram os meninos chegando, praticamente caindo de cansaço. Airi já tinha preparado uma área de estudos dentro do seu dóio, pois muitas pessoas não conseguiam se concentrar em seus próprios quartos, e, para o caso de ficarem entediados, sempre podiam começar a treinar, lutar ou dar uma volta pela cachoeira. Quando todos se acomodaram, Kaito decidiu se sentar ao lado de Airi. Ao vê-los juntos, Hakura ficou triste, percebendo que ele não a tinha escolhido. Ela pensou que, enquanto Airi tinha dinheiro e tudo, ela não tinha a mesma sorte. Em todos os comentários, Airi era tratada como a chefe, a líder do grupo. Mas Hakura ficou ainda mais triste ao ver como Ai explicava a matemática para o protagonista, e eles assistiam a tudo com atenção. Hakura não sabia a quem pedir ajuda, pois não entendia aquilo. Alguns virginianos, percebendo a situação, se ofereceram para ajudar Hakura caso ela precisasse. Para aliviar o clima, ela sugeriu irem até a cachoeira, e todos concordaram, até Hakura, que não teve escolha senão ir junto. Quando chegaram, as meninas foram as primeiras a entrar na água. Que sensação incrível! Quando saíram da cachoeira, Kaito ficou encantado ao ver como Hakura estava linda. Agora era a vez dos Bad Boys enfrentarem o desafio. Eles permaneceram por mais de 5 segundos embaixo da cachoeira, resistindo ao frio e à fraqueza, mas na noite anterior à partida acabaram esquecendo tudo o que tinham aprendido enquanto as meninas aproveitaram para fazer mais amizades. O protagonista ficou feliz em perceber que Hakura se dava bem com os exploradores. No dia seguinte, o protagonista contou aos amigos tudo o que aconteceu. Lucélia não gostou nem um pouco de saber que não tinham estudado direito, pois estavam divididos entre diversão e treino, mas Hikari garantiu a ela que se divertiram bastante e voltaram motivados para alcançar o nível 10. Os criados, por sua vez, não gostaram de ver que todos estavam tão felizes, provavelmente por ciúmes, e propuseram que se destacassem mais ou que continuassem explorando a caverna. Miku aconselhou seus parentes a não se esforçarem demais. Ela contou que havia se divertido muito naqueles dias e esperava que aqueles momentos durassem para sempre. Também expressou o desejo de se tornar uma heroína. Ao ouvir isso, Miku mostrou apoio e segurou sua mão, avisando para ficar atenta aos monstros que poderiam aparecer a qualquer momento. Logo em frente apareceram 2 Orcotunas. Senhor, ela deve começar a cantar para melhorar suas habilidades. Os orcs atacaram as garotas com machados, mas Kaito já tinha um plano. Hikari conseguiu imobilizar os orcs, enquanto ele colocava sua estratégia em ação. Miku, com seu gato, distraiu os inimigos e tudo aconteceu exatamente como planejado, conseguindo eliminar aquelas ameaças. Kaito ficou surpreso com a facilidade. Lucélia, que queria ajudar, reclamou por não ter tido a chance, então ele lhe deu comida para acalmá-la. Mas ela continuou irritada. Miku a provocou, dizendo que quando ela estava assim, parecia um hamster. Todos caíram na risada. Jirkin comentou que aqueles dias não deveriam acabar, já que tinham sido intensos. O grupo continuou a caminhada até encontrar a entrada para o nível 10. Eles começaram a se perguntar se valeriam a pena arriscar ir até lá. Hikari disse que iria na frente, assumindo o papel de líder, mas enquanto andava, sentiu uma dor no peito perto dos seios que a fez tossir sangue e cair desmaiada. Miku correu para ajudá-la, muito preocupada, pois parecia saber o que estava acontecendo. Antes de continuar, fariam uma viagem pelos últimos 2 anos da história, onde veríamos Miku numa loja de cartas, conhecida como Rainha e campeã do local. Enquanto estava em sua mesa, um valentão chamado Izawa apareceu querendo desafiá-la. Ele era um antigo campeão que tentava tirar o título de Miku várias vezes, mas sem sucesso. No jogo, Miku venceu rapidamente e pediu para Izawa não perder tempo. Magoado, ele disse que só ganhava porque tinha as melhores cartas e ela explicou que não era só isso. Além de ter as melhores, ele sabia as características e pontos fortes de cada uma, e quando usar cada carta. Izawa saiu triste e Miku pensou que talvez nunca mais se divertiria jogando. Então Hikari apareceu e pediu para jogar contra a Rainha. Voltamos ao presente e vemos Hikari no hospital, com Miku e outros amigos ao seu lado. Ai disse a Miku que era melhor ir embora, pois Hikari iria se recuperar se descansasse. Miku, porém, disse com raiva que poções não curariam a doença de Hikari. Nesse momento, os pais de Hikari chegaram muito preocupados. Vendo que todos os amigos estavam lá, o pai disse que apreciava o apoio deles. Miku teve muitas lembranças da amiga, que a fizeram querer sair dali. Mais tarde, Kaito e os outros foram vê-la fora do hospital, num parque. Ela contou como conheceu Hikari e voltamos ao passado quando Miku concordou em jogar com Hikari. Durante o jogo, o campeão percebeu que elas tinham o mesmo baralho, mas como Hikari já sabia jogar muito bem, venceu a partida. Miku perguntou por que elas tinham os mesmos baralhos e Hikari respondeu que queria ser igual a ela. Miku sentiu pena, dizendo que aquele estilo não combinava com ela e decidiu ajudá-la a encontrar um baralho que se encaixasse melhor no seu jeito de jogar. A partir daquele dia, as duas se tornaram inseparáveis, criando uma amizade forte e divertida. Passavam dias inteiros juntas, comendo, cantando, tocando instrumentos e se divertindo, sempre desejando que aqueles momentos durassem para sempre. Um dia, Miku viu um anúncio de um torneio nacional de cartas em duplas. Animadas, decidiram participar, formando um time perfeito e vencendo o torneio. Quando tentaram segurar o troféu, levaram Hikari imediatamente para o hospital. Lá, seus pais decidiram não contar tudo, mas o pai acabou revelando que Hikari tinha uma doença que fazia com que seus órgãos fossem consumidos aos poucos. Os médicos disseram que, se ela desmaiasse, não conseguiria terminar o ano letivo. Airi não acreditava, pois sempre havia cheia de energia. Miku explicou que Hikari tomava remédios para controlar a doença. O pai de Hikari ficou surpreso ao saber que a filha frequentava as masmorras, pois pensava que ela só ia ao parque. Uma mentira que ele
eles haviam contado para acalmar a família. Ele se desculpou por não ter contado a verdade antes, mas o senhor disse que, na verdade, ele não se desculpou, pois provavelmente foi decisão dele deixar que a filha fosse para aquele lugar. O pai perguntou o motivo pelo qual começaram a ir às masmorras. Miku contou que na primeira vez em que Hikari desmaiou, eles foram até a loja de cartas onde brincavam para tentar encontrar uma cura, e então encontraram um elixir. Miku sabia que o item que procuravam era algo raro, encontrado só nas masmorras, e que no mercado negro valia uma fortuna enorme. Por isso ela decidiu que iria até lá para tentar achar um e salvar sua amiga. Nesse momento, Hikari apareceu para dizer que também era amiga dela, mas Miku não concordou muito com isso. Logo começou uma pequena discussão entre elas, que foi ficando mais acalorada até que começaram a gritar. Com isso, várias pessoas saíram da loja. Depois de tudo isso, eles seguiram para um parque, onde decidiram que a busca pelo elixir não seria apenas para ajudar a ela, mas para curar todas as pessoas que sofrem com doenças sem cura. Assim, elas poderiam ser verdadeiras heroínas. O pai de Miku ficou muito agradecido pela honestidade e pela amizade da garota. Miku disse que continuaria procurando o elixir para ajudar o Sunklin e que ele também deveria se desculpar com as amigas por não ter avisado sobre tudo antes. Ela deixou claro que, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. Então, Miku contou que Hikari a acompanharia junto com Kaito para conseguir a cura de Hikari e que não seria fácil para ir e abandonar a missão, já que eles estavam com todos os seus servos prontos para enfrentar qualquer coisa. Logo encontraram alguns camelos que atacaram o grupo. Kaito pediu para Sylph começar a cantar, pois isso lhes daria um bônus. Ele ordenou que Iri fosse atacar os camelos à esquerda, enquanto Miku ficaria responsável pelos que estavam à direita, e ele passaria pelo meio. Bia pediu para que ele a deixasse cuidar de um deles, dizendo que cada um poderia enfrentar seu próprio inimigo. Kaito comentou que, por serem tão difíceis de encontrar, eles tinham que continuar inventando monstros para treinar enquanto verificavam suas provisões de água. De repente, um verme terrestre apareceu e envolveu a protagonista, já que Miku não podia ser atacada diretamente. Para acabar com o verme, Kaito usou sua espada. Lucélia ficou irritada porque queria cuidar do verme sozinha, mas a protagonista a acalmou dizendo que da próxima vez ela teria mais cuidado. Quando saíram da masmorra, Miku foi com Hikari contar o que havia acontecido. Ela se sentia melhor, e até sorriu, dizendo que na próxima vez iria junto com eles. Então o amigo doente Konu, que estava esperando, chegou e conversou com Miku e Iri. Antes de sair, Konu disse a Kaito que ouvira o pai de Haruka falando algo quando voltassem da masmorra e explicou para a filha o que Kaito podia fazer naquele momento. Na masmorra, o protagonista seguia com seus servos e encontrou um inimigo poderoso. Enquanto isso, seus amigos visitavam Jira. Quando os meninos chegaram com Haruka, ela começou a provocar Haruka, jogando algumas palavras e perguntando se ela não iria ao complexo, porque aquilo trazia más lembranças de seu pai, o capitão Katsuragi. Raito e Shinji ficaram curiosos e perguntaram como ela sabia sobre o pai dela. Haruka respondeu que começara a ler muitos livros sobre as masmorras e percebeu que o capitão tinha o mesmo sobrenome de Haruka e uma certa semelhança nos olhos, como se fossem parentes. Para derrotar o inimigo, começou a cantar novamente e, graças ao bônus que recebeu, conseguiu impedir Leon de liberar um núcleo. Quando venderam um núcleo, receberam 4,5 milhões. Antes de transferir para a conta de cada um, Kaito pediu que também colocassem parte do valor na conta de Haruka, pois ela fazia parte do grupo. Saindo do complexo, o protagonista perguntou se poderiam ir para a masmorra. Os amigos disseram que, enquanto tivessem pendências, poderiam ir sim. Antes de partir, Miku perguntou a Kaito se ele estava bem, pois o via bastante cansado. Ele respondeu que sim e se despediu das meninas. Chegando em casa, Kaito entrou na internet para pesquisar sobre o elixir. Concluiu que quanto mais descessem na masmorra, maiores seriam as chances de encontrar algo. A noite toda ele passou estudando os monstros do nível 12. No dia seguinte, na aula, ele estava tão cansado que acabou adormecendo mesmo sem querer. Antes de sair, um dos meninos convidou Kaito para jogar boliche. Em uma encruzilhada, Haruka entendeu que fazia tudo isso por Hikari e não desistiria. Quando chegaram à masmorra com seus servos, foram para o nível 12, pois naquele dia Kaito não podia ir. Miku e os outros explorariam sozinhos. Quando estavam prestes a sair, o protagonista caiu percebendo que era por causa do cansaço acumulado. Lucelia e Belia também notaram e aconselharam que ele descansasse. O portal agradeceu pela precaução, mas disse que a exploração continuaria. Sylph não percebeu os monstros se aproximando, então decidiu voltar. No caminho, encontraram um grupo de javalis que tentaram fugir, mas não conseguiram. Eles começaram a lutar e, com boas estratégias e habilidades novas, conseguiram eliminar todos. Depois da batalha, Bia tentou curar Kaito, mas por ele estar em um nível baixo não conseguiu. Então ele tomou algumas poções, recebendo ajuda para se recuperar. O protagonista ainda estava exausto e acabou desmaiando. Então Kaito se despediu rapidamente dos amigos, pois não queria ficar naquele lugar, se sentia humilhado. Pediu desculpas a Hikari por não conseguir cumprir sua promessa. Kaito sabia que seu pai era musculoso e que isso tinha influência em tudo. Uma garota o avisou durante a temporada inteira que ele não ia conseguir, mas agora ele dizia que era um homem determinado a procurar o elixir para salvar seu amigo. Primeiro, ele pediu que prometessem que voltaria são e salvo para que pudessem ficar juntos. Ele pegou Miku e A para procurar o elixir. Eles não desceriam para o 10º nível para acabar com o slime
as meninas acharam que Kaito trazia sorte. Foi lá que ele encontrou Sylph e a carta de Lucélia. Quando todos concordaram que tinham acabado com os slimes, começaram a exterminar os monstros usando armas e feitiços que, no entanto, não causaram muito efeito. Um arco-íris apareceu. Quando Kaito encontrou um monstro, ele explicou que deveriam cercá-lo e atacar juntos para que ele não escapasse. Quando Kaito deu o sinal, todos atacaram com tudo. Slime e outros monstros começaram atacando os servos, mas o Slime conseguiu escapar várias vezes. Aos poucos, eles conseguiram encurralá-lo. Então, um grupo covarde tentou sequestrar Hikari do hospital para levá-lo para o calabouço, já que os objetos mágicos não podiam ser usados fora dele. Quando o capturaram, o elixir foi tomado e todos ficaram felizes. Por sorte, uma empregada curandeira chamada Titânia apareceu que podia curar os doentes. Ela examinou os feridos e perguntou se poderia curar todos eles, trazendo esperança para o grupo. Eu explicaria que, por ser um poder fraco, a doença não pode ser curada completamente, mas ainda assim, o que ele pode fazer é garantir que Hikari tenha mais um ano de vida. Durante esse tempo, ela teria a chance de aprender o feitiço que vai curá-la para sempre. Eu continuaria buscando o Elixir, sempre com a promessa que fiz a Hakura na cabeça. No ano novo, ele mencionou que talvez o que ele queria pudesse estar ligado ao desejo dele e também ao do nosso herói, Frote Quadrado.